Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui hoje com a Carol Maiká. Ela é cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial e é professora também na área. Olá Carol, tudo bem? Olá Cabral, tudo ótimo, obrigado pelo convite. Que ótimo. Carol, tem algumas perguntinhas sobre, porque você é especializada na área mais masculina, né? Tipo, uma harmonização masculina, né? E me diga aí, quais são os procedimentos que um homem pode fazer para ser, tipo assim, para ficar, dar aquele tapa, ficar com aquele visual bonito? Vamos lá, tem vários procedimentos que a gente pode conduzir para realçar ainda mais os traços masculinos. A gente tem uma grande diferença entre a anatomia feminina e a masculina, visto que muitos homens procuram o visagismo da barba para estar trazendo esse aspecto de um ângulo de mandíbula mais marcado, um mento, um queixo um pouquinho mais largo, que é isso que vai remeter um rosto masculino mais marcante. E tudo isso a gente consegue conduzir com a harmonização facial, com procedimentos de preenchimento nessa área. Eu utilizo o ácido hialurônico, que é um ácido biocompatível com o nosso organismo e é reversível, então a gente consegue estar modulando ele, removendo ele em caso de necessidade. Entendo. Né, de uma forma muito mais flexível. Então tem alguns pontos específicos que a gente faz no ângulo da mandíbula para estar tracionando e marcando mais, e pontos de preenchimento também no mento para deixar ele um pouquinho mais largo, mais quadrado, que traz esse aspecto mais quadrangular para o rosto e mais marcante, que é o que o homem procura. Eu, por exemplo, eu uso a barba para fazer esses preenchimentos, né? A maquiagem do homem é a barba, né? Então, teoricamente, eu poderia... Na pandemia, eu fiz a besteira de raspar a barba uma vez. Não sei se tu lembra, porque a gente teve eu raspei e falei, não vamos ficar um tempão fora de... Dá para dar a pele dar uma melhorada, né? Aí vocês chamaram para fazer um trabalho lá ao vivo... No Instituto. No Instituto, uma transmissão ao vivo no Instituto. Foi meio bem nessa época, né? Aí acaba vindo algumas falhas totalmente, também. Sem queixo, sem mandíbula, porque... Né, sei lá... Anatomia, né? Anatomia mesmo, né? É o perfil do homem. E hoje nós temos uma tendência da barba italiana, que é essa barba um pouquinho mais degradê, e deixa o volume maior na parte inferior aqui do ângulo, justamente para estar suprindo essa necessidade, que a maioria dos homens tem essa ausência, né, do ângulo marcado e do próprio queixo. Trazer o queixo também um pouquinho mais para frente, o mento, a gente faz uma análise de perfil, juntamente com a projeção do nariz, do lábio e do queixo. Então a gente consegue estar harmonizando tanto vista lateral quanto vista frontal, né? Projetando ele um pouquinho mais. E tudo conduzindo com os preenchedores. Então são pequenos pontos que fazem uma grande diferença no aspecto masculino. Além da olheira, correção do nariz, né? Aquele dorsozinho mais elevado, a gente consegue estar fazendo a rinomodelação e outros aspectos. Eu achei legal que você perguntou, tu falou que o preenchimento faz com ácido hialurônico, né? E teve agora, poucos dias atrás, muita polêmica, porque tem gente fazendo com outro tipo de produto, né? E houve até óbito, né? Se eu não me engano, né? Com produtos permanentes. Vários casos, né? Acontecidos e relatados agora com um pouco mais de frequência por causa dos produtos permanentes. Tem profissionais que utilizam de forma segura, em regiões específicas que são recomendadas também, e profissionais autorizados a trabalharem. Tem sim. Porém, a gente tem que cuidar com algumas áreas que não são indicadas e profissionais também que não são indicados a trabalhar com esse produto. Então, a gente tem que ter todo o conhecimento técnico de anatomia, da técnica em si e do produto, da composição, de como que ele vai reagir no meu organismo. Então, eu tendo esses conhecimentos, eu consigo trazer com segurança e resultados efetivos para o meu paciente. Legal. Tua clínica tem muita procura por isso, pelos homens, ou Bastante. É homens e mulheres também? Bastante, tanto homem quanto mulheres. O homem, como ele é mais discreto, às vezes ele não autoriza o uso de imagem, então a gente não consegue postar tantos casos. A mulher já não,
né? A mulher já gosta de falar, se torna um status mesmo de fazer a harmonização facial, porque mexe muito com a nossa autoestima e de vocês também, homens. Sim. Então a gente vê o homem com autoestima elevada, ele tem mais presença, a postura dele muda, automaticamente isso reflete nos nossos resultados pessoais. E do trabalho também. Né? Não é diferente, porque a gente tem uma posição diferente. E a nossa face, ela nos veste, é o que reflete a imagem que a gente quer estar passando para os nossos clientes e pacientes, enfim. Então, da mesma forma que a gente veste um terno, uma boa roupa, uma boa maquiagem, a estrutura facial, ela também reflete isso. Né? Então, a gente vê muitos homens empresários que trabalham com valores agregados, com públicos elevados também. Então, além de só se preocupar com o terno, com um bom sapato, se preocupar sim com a sua aparência. Sim. O que eu posso estar melhorando? O que eu posso estar mudando para eu entregar essa expressão facial de uma forma mais efetiva? Quero trazer elegância, quero trazer seriedade, quero trazer uma imagem responsável e de limpeza e organização? A estética facial, ela nos traz muito bem isso. Legal. Me diz uma coisa, qual que é por exemplo, eu vou lá, faço esse procedimento. Isso já é imediato e quais são os cuidados que eu tenho que ter para isso? Porque é uma coisa que parece que tem que ter bastante cuidado, né? Tipo, assim como a pessoa faz um procedimento na pele, não pode pegar sol, uma tatuagem, não pode pegar sol. Isso também é a mesma... Temos também esses cuidados. Como é um procedimento não invasivo quanto uma cirurgia, é um procedimento realizado no consultório mesmo, anestesia local, alguns pontos específicos que a gente faz, botões anestésicos. Ali a gente vai fazer alguns pertuitos que sim, precisa tomar devidos cuidados pós para não ter infecção, inflamação ali nessa região. Então, evitar sol por alguns dias. É comum ficar hematoma, pegar algum vasinho, que visto aqui no manequim que eu trouxe, nosso rosto ele é super vascularizado, então... às vezes o paciente ele se assusta quando fica algum hematomazinho, mas isso é muito comum. Fica edema na região, inchadinho por alguns dias, evitar exercício físico, tudo que gere calor, porque ele vai incentivar essa inflamação, e isso que a gente não quer, a gente quer uma inflamação controlada ali devido ao produto. Tá? Então a gente sempre fica em contato com o paciente durante as 48 horas, de fato ali através do WhatsApp ou até um retorno próprio no consultório. Tu tem assim um acompanhamento via WhatsApp e tudo, né? Tem sim, tem que dar essa atenção pro paciente, não é simplesmente executar o procedimento e sumir. Então a minha conduta, eu posso falar por mim, no outro dia já tá mandando mensagem pro paciente, saber como é que ele tá, pedindo fotos para saber se esse edema tá dentro do ideal, se tem algum hematoma fora da normalidade, e até para dar essa assistência, esse carinho, essa atenção para o paciente. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento. E tem o retorno dele depois de 15 dias também. Ah, legal. E qual é por exemplo, assim, em mulheres a gente sabe que 100% vão dar um feedback positivo. E nos homens? Eles amam esse cuidado, essa atenção. Inclusive, nesse final de semana, eu estava ministrando o curso em Curitiba, mas eu recebi um feedback pelo WhatsApp. Né? A esposa deu um depoimento onde ela relatou, eu super indico a Carol para outros profissionais, para outros pacientes, porque ela foi super profissional com meu esposo. Ela explicou bem detalhadamente os procedimentos antes de sugerir um plano de tratamento. Né? Eu mostro os produtos que eu vou estar utilizando no paciente, abro o produto na frente do paciente, mostro o lote, a validade, e todos esses detalhes eles são preenchidos num formulário onde é arquivado no sistema, então o paciente ele tem esse acompanhamento. Tá? Então, isso é um grande diferencial e o paciente se sente seguro. É uma transparência. Sim, né? sim. E vou conduzindo durante o tratamento, o que eu estou fazendo, o que eu estou preenchendo, o porquê. Então, automaticamente, que nem ela falou, meu marido teve uma aula com você durante o procedimento. Então, fica mais tranquilo, né, para fazer o procedimento. Sim. Vou te dizer uma coisa, a mulher, ela tem aquela... tem que tomar injeção, tem que fazer isso, vai e faz. Ela é corajosa pra isso. Homem vê uma agulha, tem certeza? Já é mais no rosto, né? Homem é muito cagão pra esse tipo de coisa mesmo. Mas o que eu percebo a diferença de homem e de mulher, o homem realmente é mais cauteloso. Ele pesquisa um pouco mais, só vai fazer se realmente tem necessidade, mas a partir do momento que ele confia em você, que ele se sente seguro e que você entregou o resultado,
ele é teu paciente fiel, diferente das mulheres. As mulheres, elas já não são tão fiéis ao profissional. Então, elas gostam do procedimento, gostam do profissional, mas se uma colega na mesma cidade oferece um brinde, um procedimento bônus ou algum benefício no valor, a mulher acaba já dispersando. Eu sinto essa diferença entre homens e mulheres, como paciente, os homens são muito mais fiéis. E eles fazem exatamente como você orienta o pós, os cuidados que ele tem que ter no dia a dia. Ele faz essa alteração dos seus cuidados de home care conforme a sua orientação. Então, o homem é mais cuidadoso nos procedimentos. Eles têm um resultado muito melhor, né, no pós. Que legal. Legal isso aí. Mesma coisa. E tem algum tipo de contraindicação para esse tipo para os procedimentos em si, para homens ou para homens e mulheres, Homens e mulheres, temos algumas contraindicações. Pacientes que têm procedimentos com preenchedores permanentes na face é contraindicado, devido que eles não combinam os procedimentos, e também a gente gera automaticamente que eu vou estar fazendo um pertuito ou uma inserção de cânula com o produto, eu posso estar cutucando, entre aspas, esse produto permanente, gerando uma certa inflamação que eu não desejo nessa região. Então, é orientado fazer ultrassom na região, para eu conseguir estar fazendo outros protocolos que não vão intervir ali na reação desse produto. Enfim, eu consigo estar conduzindo de uma outra forma, mas é considerado uma contraindicação. Pacientes que estão fazendo algum tipo de tratamento oncológico ou que passaram por procedimentos também, tratamento de algum tipo de câncer, recentemente, é contraindicado. Pacientes que tomam anticoagulantes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e estar em orientação médica, então depende do procedimento, é contraindicado. Pacientes gestantes ou que estão amamentando, porque a gente não tem estudos científicos hoje que comprovam essa correlação, então é contraindicado. Pacientes que estão fazendo tratamento médicos, então tem que ter esse acompanhamento multidisciplinar para você não intervir em outros protocolos que o paciente esteja realizando. Então, a gente primeiro tem que pensar na saúde e depois na estética. Então, e tem algumas outras contraindicações também, dependendo do protocolo que a gente vai fazer. Então, primeiramente, a gente fazer uma anamnese bem feita, uma conversa com o paciente antes, para saber o estado de saúde, o que ele está fazendo de acompanhamento, se ele toma algum tipo de medicação, se está com a pressão controlada, se tem algum problema cardíaco, se está com anemia, se não está com anemia. Então, tem vários fatores que nos direcionam qual tratamento que eu vou conduzir, de que forma que eu vou conduzir, né? Porque além dos injetáveis, a gente trabalha com o cirúrgico também. Lipo de papada, platismoplastia, que trabalha toda essa região do pescoço. A gente remove o excessozinho de pele, de flacidez, o excesso de gordura e traz essa melhor definição. Então, alguns procedimentos um pouquinho mais invasivos, a gente tem outros cuidados também, exames de sangue que a gente faz previamente. Legal. Tu falou sobre o produto permanente, né? Eu fico pensando que como você fala pro teu paciente tudo que pode acontecer, eu fico imaginando quem coloca esse permanente, porque a pessoa falar que, olha, se eu posso injetar aqui, mas ele pode migrar para outro local do teu... E depois para tirar é complicado, né? Porque você precisa de uma cirurgia. Como é que a pessoa chega a fazer isso? Não dá para entender. Muitos pacientes que chegaram ao meu consultório que tem esse produto permanente, eles não sabiam. Não foram orientados. Imagino que sim, né? Porque senão não faz, né? Não foram orientados de que tipo de produto e qual é a reação dele no organismo e os cuidados que teria que ter pós. Então, essa remoção desse produto somente cirurgicamente. Quando a gente fala cirurgicamente, automaticamente a gente tem que o quê? Remover o produto e uma margem de segurança que seria tecido. Então, causa sim uma lesão, causa uma deformação. Faz um mês atrás, peguei uma paciente de São Paulo com PMMA no lábio, numa região que é móvel, super, né? A gente utiliza para movimentação. Ela estava com bastante feridas, porque ela estava fazendo tratamento de prótese, então ela não conseguia ter a oclusão certinha e ela mordia. Então, estava bem infeccionado na região, bem inflamado, estava no estado crítico. Então, foi feita toda a condição dela em manter aquela região um pouco mais estável, mais controlada, aquela inflamação e infecção, para sim encaminhar para a cirurgia. E a paciente em si,
ela relatava ser ácido hialurônico, né? Mas na textura, no toque, nós profissionais, a gente já consegue identificar. Porque o ácido hialurônico, o próprio corpo fabrica, né? E ele mesmo consome, então não vai ficar para sempre, mas também não vai te causar um problema para sempre, né? Nesse nível, né? Se a gente tivesse algum tipo de intercorrência, a gente tem uma solução que a gente faz a degradação desse produto, que é a hialuronidase. Então, a gente aplica e começa a fazer a degradação desse produto. Então, é mais tranquilo de a gente conduzir quando se fala de algo permanente. Sim. Me diga uma coisa. Normal, na tua área, o pessoal fala, eu vou montar minha clínica em Balneário Camboriú. E você decidiu montar em Navegantes. Eu acho que é uma visão de negócio muito grande, porque Navegantes eu imagino que está se tornando, acho que é a grande cidade, que vai se tornar a grande cidade daqui da nossa região, por conta do porto, por conta de tudo que está, como ela está crescendo. Eu vejo, toda vez que eu vou para lá, eu vejo que ela está cada vez maior. Me diga, como é que foi essa ida para Navegantes e o porquê também, né? Eu trabalhei por muitos anos aqui em Balneário Camboriú. E na hora de escolher aonde vou montar o meu consultório, o meu próprio espaço, realmente foi difícil. Você já conhecia a região, já tinha muitos conhecidos que participavam ali da minha rotina. Então, como que eu decidi para ir para Navegantes? Visando essa cidade em crescimento, em grande crescimento, uma evolução muito grande, e vem vindo crescendo também em Navegantes. Meu consultório fica ali no Gravatá, né? Depois do aeroporto. Uma cidade de praia, portuária, aeroporto, cidades vizinhas, Penha, Pissarras, Barra Velha, num crescimento também muito grande que a gente vem acompanhando, e o público também um pouco diferente de Balneário Camboriú. É um público também que se cuida, um público mais fiel, mais conservador, e realmente o meu trabalho é mais conservador, uma harmonização facial mais natural, né? Pensando sempre na saúde, em reestruturar algumas anatomias que a gente vai perdendo conforme o processo de envelhecimento e trazendo esse realce já da beleza natural do paciente, nada artificial. Ótimo. Então, eu vi como um ponto muito favorável essa evolução de Navegantes que vem tendo e me estabilizar mais próximo também da família. Aí vem o lado mais emocional. Certo. Então, coincidiu tudo, né? Emocional e visando a cidade, esse crescimento que está dando um boom gigantesco, assim como a gente pode estar acompanhando. Legal. E pelo jeito está sendo um sucesso tua clínica lá. Está sendo um sucesso, graças a Deus. Tanto minha rotina, porque eu amo aquela praia, pedalar, aquela orla. Então, segurança, qualidade de vida é outra coisa. Oh, legal mesmo. Voltando ao ponto agora da harmonização, qual mais ou menos é a faixa etária dos homens que estão procurando para fazer essa harmonização? Em torno de 35 anos até 50 anos. Então, mais ou menos a idade média que está fazendo a harmonização facial. Não que eu não tenha pacientes mais do que 50 anos, sim. Aí são protocolos que a gente vai trabalhar com bioestimulador, toxina botulínica, fios, procedimentos com preenchedores também. Então depende muito do que o paciente ele busca estar melhorando na face. Então, Carol, a harmonização facial pode ajudar a quebrar tabus, a harmonização facial masculina, né? Pode ajudar a quebrar tabus nesses mitos que tem pro público masculino? Sim, com certeza. A gente pega no consultório muitos homens que chegam inseguros se vão fazer algum tipo de procedimento de harmonização, que vão deixar eles com o rosto mais feminino, ou se eles vão sofrer preconceito entre eles mesmos. Isso acontece, um e outro colega debochando sobre procedimentos, mas eles mantêm os traços masculinos ainda mais evidentes. A gente evidencia mais ainda, né? Evidenciar ainda mais os traços masculinos. E nós, mulheres, confesso por mim, que a gente gosta de um homem que se cuide, de um homem que esteja com a aparência em dia. Cuidar da pele, do cabelo, da região da olheira, das linhas de expressões, ficar muito mais jovem. A gente sabe que hoje é charmoso ter cabelo branco mais grisalho. E por que não estar com menos linhas de expressões? Né? Uma aparência mais jovial. Então isso é muito charmoso. Até porque no relacionamento tem que ser os dois fazer alguma coisa, tem né? Os dois estarem cuidando. Não é só a mulher que vai lá e faz toda...
que a rotina da mulher é gigantesca, né? Desde cabelo até essa parte da harmonização facial, ou todo o resto, né? Academia, tudo, e o homem fica lá, né? Não faz a barba, não... Sem tantos cuidados. A mulher... Usa a mesma camiseta de banda a vida da semana toda, né? A mulher hoje tem vários recursos. Faz a unha, faz cílios, faz limpeza de pele, faz preenchimento labial, faz o cabelo, acessórios que ela utiliza para estar sempre realçando ainda mais a beleza dela. O homem, nós temos hoje a barba, a própria harmonização, o cabelo e sem tantas opções de acessórios. Exatamente. Então, por que não? Exato. Né? Tá lá com aquele olhar cansado, de muita olheira, que trabalha bastante, que não se alimenta tanto, ou tá passando por um momento de vida de separação, ou de quebra de sociedade, ou nasceu o filho, é uma felicidade? É, porém muda a tua rotina de sono, de alimentação. Então traz aquele aspecto de cansado, que isso pode interferir sim, dependendo da posição que você atua hoje na sua empresa. Então trazer essa melhora no dia a dia é só sucesso. Exatamente. Carol, e pro público masculino? Você falou em preenchimento, falou em alguns cuidados estéticos, tipo olheiras, coisas assim. E o Botox? Porque muitos homens não querem fazer Botox porque tem medo de ficar com a cara paralisada, né? Não conseguir expressar muito. Eu sou um que todo mundo fala, Carol, e aí, vamos fazer um Botox ali? Você tem com... Falei, não, tive 50 anos para marcar minha testa, agora vou... Então... Me explica direitinho aí, como é que é o Botox pro público masculino? Vamos lá. Essa é a principal dúvida dos homens, né? Eu vou fazer Botox, vou ficar muito travado, artificial. Todo mundo vai saber que eu fiz procedimento. Então, vamos quebrar esse mito. A toxina botulínica a gente aplica na musculatura, evitando que ela faça a contração. Então, vai relaxar esse músculo. E essa contração é o que faz a marca de expressão, as nossas rugas dinâmicas. Então, é ali que vai agir o próprio Botox, essa toxina. Então, evitando de fazer essa contração e amenizando essas linhas de expressões. Conseguimos deixar um pouco mais travado e também conseguimos deixar algo mais natural. Que dê um leve movimento, mas que não faça as marcas. Principais regiões que nós aplicamos são nas linhas aqui em volta dos olhos, no orbicular dos olhos, que formam os pezinhos de galinha, na região da testa, onde a gente faz a movimentação para cima e forma essas linhas de expressões, na região glabelar, aqui que faz a cara de bravo, quando a gente faz enruga a sobrancelha, e alguns pontos mais específicos que a gente traz o efeito lift. E isso dura em torno de 3, 4 meses, depende a força muscular, o homem ele tem uma força muscular um pouquinho maior, mais evidente, então às vezes dura um pouquinho menos, tá? Mas o ideal é fazer em 4 meses, respeitar esse tempo da toxina para não ter um efeito reverso e a gente não ter efetividade. Qual a idade que o homem tem que começar a fazer isso? É uma boa pergunta, porque, por exemplo, eu já tenho 52. Se eu começar a fazer isso, provavelmente não vai tirar todas as linhas que eu já criei durante esse tempo todo, né? Então, qual que seria o começo perfeito para o homem começar com isso? A gente já consegue fazer de uma forma preventiva, né? Tem pacientes um pouquinho antes dos 30 anos já começam a prevenir essas linhas de expressões, onde a gente só encontra essas linhas dinâmicas, que é conforme o movimento. Já no seu caso, a gente já está vendo algumas linhas estáticas, já formada por as expressões anteriores, todo o processo de envelhecimento, que a gente vai perdendo ácido hialurônico, as fibras colágenas, enfim, a pele já começa a ter essa marca mais profunda. Então, essa estática a gente teria que trabalhar com protocolos associados com a toxina botulínica. Então, quanto antes realizar a aplicação de Botox, menos rugas você vai ter, menos marcas de expressões e os tratamentos eles não se tornam tão invasivos. A gente consegue conduzir com protocolos preventivos. Entendi, então tem jeito ainda aqui. Tem jeito. O que vai conduzir o plano de tratamento? Durante a avaliação, a gente vai identificar em que estágio esse paciente está do processo de envelhecimento, devido a fatores intrínsecos, que é do nosso próprio organismo, da própria biologia, e os fatores extrínsecos, que seriam os fatores externos. Se você fuma, se expõe muito ao sol, dependendo da tua profissão, nível de estresse, toma bastante água, faz muita expressão facial, digamos um paciente que faz muito academia, pacientes de fisiculturismo, eles fazem muitas expressões devido ao alto peso que eles executam ali durante o procedimento. Então, eles têm uma marca muito mais evidente.
A gente tem que concentrar um protocolo diferenciado para esse paciente, para ele ter a mesma efetividade com um paciente que não faz tanta força muscular. É um paciente que a gente compara muito nos cursos que eu ministro, eu mostro muito a foto de um motorista de caminhão. Por anos motorista, então esse lado esquerdo dele exposto ao sol durante muito tempo, e o lado direito não. Então, se você duplica as imagens, você vai encontrar um paciente em torno de 70 a 80 anos, e o lado dele, lado bom, entre aspas, não chega a 60 anos. Então, a gente tem essa diferenciação devido a vários fatores. Então, a gente precisa o quê? Primeiro, analisar o paciente como um todo, de qual nível que ele está do processo de envelhecimento e essas marcas, para aí sim sugerir o protocolo. Então, é um protocolo totalmente individualizado. Eu não vou usar os mesmos pontos que eu uso em você, vou usar num paciente da mesma idade ou idade diferente também. Então, cada um tem o seu protocolo diferenciado. A gente tem que tratar o paciente justamente dessa forma. Entender o nível que ele se encontra e a rotina. Porque nada adianta eu sugerir um plano de tratamento ou começar esse tratamento se o paciente, a profissão dele, exige que ele fica 100% durante o dia no sol. Então, eu vou ter que conduzir de uma outra forma e deixar esse paciente ciente do que esse tratamento vai trazer de benefício para ele. Porque muita gente chega no consultório achando que o Botox ele vai resolver tudo na face. Vou lá fazer Botox e vou sair 10 anos mais jovem. Entendo. Não é bem assim, né? Porque a gente não caracteriza um processo de envelhecimento somente com as linhas e expressões, né? Esse, digamos, a bolsinha que fica embaixo dos olhos, essa profundidade, é devido à perda óssea, que a gente vai tendo essa remodelação óssea conforme o envelhecimento, essa queda, que a gente fala do bigode chinês, esse derretimento. Os pacientes falam, ai doutor, eu tô com o rosto derretendo, e realmente tá, porque o processo de envelhecimento é isso, ele vai caindo. Sim. Por quê? A gente vai perdendo tecido ósseo, automaticamente o tecido mole, que é a nossa pele, coxinhas de gordura, eles vão caindo. Então, para eu trazer esse rejuvenescimento de novo, esse reposicionamento dos tecidos, eu preciso alguns pontos de estruturações, né? E esses fatores que vão me trazer uma análise facial de, nossa, você tá mais bonito, você tá mais jovem, você realmente ganhou tantos anos de rejuvenescimento. Então, tudo isso a gente vai analisar e fazer a sugestão para o paciente. E o que você entende que a autoestima masculina, ela vai melhorar, o que ela vai melhorar no dia a dia do homem, tendo essa autoestima mais alta por causa desses procedimentos? Eu já tive homem que estava com autoestima lá embaixo, que fez a harmonização facial, se sentiu, realmente ficou mais bonito, se sentiu mais confiante, mais bonito, meses depois já estava namorando. Então, tudo isso interfere, né? É a mesma coisa o homem que vai pra academia para ficar todo trincadinho, bombadinho. É para quê? Se sentir bem, saúde também, mas pro lado estético, poder tirar uma camisa na praia, poder conquistar aquela mulher que segue no mesmo padrão que ele, que também se cuida. Então, são vários fatores. E a face não é diferente, principalmente que face tá exposta ali, né? Sim. Então, ele se sente mais confiante, mais bonito, começa a realçar mais, ter mais atitude, uma postura totalmente diferente, né? Não só andar emocionalmente, né? Também, profissionalmente também, imagino. Profissionalmente também, que nem nos conversamos anteriores. Pega um empresário que trabalha com valores agregados, com um público elevado, mesmo ele estando de terno e gravata, se ele estiver com uma expressão cansado, postura cansada, ele já passa essa energia para o outro lado, né? Agora, se você tiver com uma postura certinha, uma aparência em dia, com um olhar elevado, você passa uma transmissão de energia diferente, de confiança. Então, se você está no meio de uma negociação, a gente avalia o outro lado. Muito. Se ele está falando com conhecimento, com propriedade, qual que é a imagem que ele está me passando? Desleixado ou de uma pessoa responsável, organizada e confiante? Entendo. Eu acho também. Interfere muito. Interfere bastante. E aí, Cabral, depois de tantas dúvidas tiradas sobre a harmonização facial, bora começar a sua?
Pois então, né, Carol? Acho que vou ter que começar, né? Não é só a esposa que vai ter que fazer, né? Vou ter que fazer também. Né? Não pode ficar para trás, não, né? Pode ser alguma. Até mesmo como tu disse, né? Dá pra ajudar no negócio também, nos negócios, fechar. Eu tô gostando disso. E qual que é a tua expectativa? Expectativa do quê? Com os procedimentos. Sei lá, rejuvenescer uns 10 anos, hein? 10 anos tá bom já. Conseguimos. 40, fico com 40, tá ótimo. Tá ótimo. E o que tu acha que vai interferir no seu dia a dia, você ficando com 10 anos de aparência mais jovem? Uma autoestima, acho que sim. E... sei lá, provavelmente grande... era bom, então, só rejuvenescer mentalmente também, né? Pra começar a ir pra uma academia, começar a fazer Começa a te incentivar. De repente, incentiva, né? Você tocou num assunto muito importante. Eu tenho uma paciente que ela chegou pra mim num estágio de tratamento psicológico. Ela tava com depressão, afastada já há 45 dias do trabalho. E no final do tratamento, 3 meses acompanhando ela, e realmente ela rejuvenesceu 15 anos. Se a gente pegar a foto do antes e depois dela... 15 anos. E no último mês que a gente fez o retorno dela para fazer essa avaliação, ela já tinha voltado para o trabalho, as consultas com o psicólogo tinham diminuído, ela entrou para academia, e se você acompanhar as fotos de quando ela chegou para mim e quando o efeito final, digamos, do tratamento, ela já estava de brinco, mais arrumada, cabelo loiro, solto, chegando, anos. Brincando, 15 anos. 15 anos ela rejuvenesceu em 3 meses com tratamentos de harmonização facial. Então isso não tem preço. Exatamente. Não é só um procedimento estético. Eu não vendo botox, eu não vendo um ml de preenchimento, que tem uns pacientes que às vezes acham, né? Quanto custa um ml, quanto custa o botox? É um tratamento. E entender a tua expectativa, para saber se eu vou conseguir entregar isso de fato. Então, você acha que ela mediu esforços? 3 meses rejuvenescer 15 anos? Poxa, isso é legal. E até mesmo pelo fato não da autoestima, da depressão, né? Porque normalmente a pessoa vai e daí vai atrás de um remédio para ficar refém de um químico, né? Uhum. E se resolveu praticamente com isso. Perfeito. Porque ela se viu diferente no espelho, ela viu a beleza dela. Então, mudou olha o mindset dela. Que muda. Pô, legal. Imagina essa é uma ideia, dia a dia dela. É uma história maravilhosa. Um case assim de sucesso. Um dos cases de sucesso. Então, tem vários relatos, assim, que te chocam. Você chega a se emocionar junto, né? Que você fala, realmente, eu tô cumprindo o meu propósito. A gente para pensar, por que eu caí nessa profissão? Por que eu faço esse tipo de procedimento? Que é algo que eu nunca imaginava. A gente pode até lançar depois um outro podcast para saber como que eu cheguei na odontologia e na harmonização facial. Uma história bonita. Uhum. Tá, agora que a gente vai juntando as pecinhas. Tô realmente entregando o meu propósito? Sim, pelos esses relatos de paciente, a gente vê que a gente tá no caminho certo. Isso é bom. Então, Carol, essa aqui, pena que estamos chegando no fim da nossa conversa, tava ótima. Queria deixar aberto para ti falar alguma coisa sobre você ou sobre o que tu faz, né, tua profissão, e pode falar. Obrigada pelo convite, Cabral, realmente foi muito positiva a nossa conversa, várias dúvidas que foram tiradas que podem contribuir para o público que vira assistir o nosso podcast, e convidá-lo a todos a conhecer o meu espaço em Navegantes, não só como paciente, mas eu também ministro aula, cursos, então treino profissionais para trazer muito mais segurança nessa área, que é uma área lindíssima, trabalhar com a área da saúde e da estética. Como nós falamos anteriormente, a gente trabalha com a autoestima e com a emoção dos nossos pacientes. A gente conecta o paciente com a melhor versão dele, e isso realmente é muito gratificante. E para trazer tudo isso com segurança para os nossos pacientes e resultados reais e visíveis, é entender da anatomia, dos procedimentos, dos produtos, da técnica que vai executar e ter essa empatia com o nosso paciente. Isso é fundamental. Então, para vocês, pacientes que buscam segurança e resultados reais, sou a doutora Carol Maiká, aqui em Navegantes, Gravatá, pertinho de vocês. Me sigam ali nas redes sociais e a gente vai avaliar com muito carinho e dedicação e para trazer o melhor para vocês. É isso aí. Estamos chegando no finalzinho agora do podcast, agradecendo mais uma vez a Carol, agradecendo a vocês que assistiram até agora,
E nos vemos no próximo. Muito obrigado, Carol. Obrigada, Cabral. Até o próximo. Até o próximo.